Olá, bem-vindos ao nosso 54º episódio do Mira Nelas, o nosso podcast que sempre traz mulheres empreendedoras, mulheres que estão fazendo, construindo, fazendo acontecer. E a nossa convidada de hoje, a frase que a inspira é coragem e ação. Eu amo essa palavra, coragem. A coragem é agir com o coração e é com ela que a gente recebe, com muito carinho, com muita honra, a nossa empreendedora mãe de hoje. Elaine, é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, Débora e Dani. Que grata surpresa e que presente me conectar a vocês. É O uma presente é honra nosso. estar no Mira Clube, ver o crescimento todo. Eu tive a oportunidade de pesquisar, de olhar quantas mulheres empreendedoras, mães, com histórias inspiradoras e poderosas passaram por aqui. E ter esse convite é uma honra verdadeiramente. Obrigada Obrigada. mesmo, obrigada por estar aqui e obrigada pelo carinho, né, que você sempre tem com a gente. Obrigada mesmo. Começa contando pra gente por que te inspira coragem e ação. Porque foi o que me impulsionou a abrir o meu primeiro negócio. Simplesmente tendo coragem de fazer e agindo de fato. Eu confesso que não tive tanta estratégia assim, foi muito no ímpeto, né, em função do momento, aquilo que me despertou que me deu insight em abrir o meu negócio. E eu fui fazer, eu fiz da sala da minha casa, iniciei da sala da minha casa, né, por meio de um insight. Então, a coragem foi exatamente o que me impulsionou a abrir o meu primeiro negócio. Foi um negócio que eu considero que no seu período de vida foi próspero. Uhum. Eu tenho certeza que eu atingi muitas vidas com o meu primeiro negócio, que foi a Dantas Assessoria em Documentação, lá em 2004, 2005, né? Tive muita sorte nesse negócio e eu fui fazendo. A sorte acompanha a coragem, né? E a ação, né? Você tem que se Exato. colocar em movimento mesmo. E aí, depois que eu me propus a me colocar em movimento, as coisas foram acontecendo. E aí, a gente, como empreendedoras, que a gente vai criando, né? Aí eu fui aprendendo mais sobre como ser empreendedora, mas eu confesso que inicialmente foi cara, coragem, fé e ação. E ação. Tive isso mesmo. muita sorte, muita, porque assim que eu decidi abrir o meu negócio, eu convidei uma irmã minha, que é mais velha do que eu, e sempre fomos muito amigas, para ser minha sócia. Assim, falei, olha, é uma loucura. Eu estava com um bebê pequeno, assim, de colo, mas é uma loucura que eu gostaria de compartilhar com você, né? Que é uma parceira de vida. E ela topou. Então a gente ficava assim da sala da minha casa fazendo prospecção, né? E o corpo a corpo, porque Sim. em 2004, 2005 a gente não tinha tanta visibilidade, né, nas plataformas. Então tinha que ir no um a um, na ação ali. Mas foi muito impressionante, assim, a forma com que tudo aconteceu, do meu ponto de vista, né? E até pela experiência que eu tinha, as coisas foram acontecendo assim. Depois de 3 meses atuando na minha casa, eu estava abrindo o primeiro escritório. Que legal. E o que na João 23. que você acredita que te deu esse ânimo para começar a empreender? Você vem de uma família de empreendedores? De certa forma, sim, mas não que eu tenha tido muito contato com esses empreendedores, né? O meu avô paterno, ele era extremamente empreendedor, né? Teve uma carreira, assim, bastante interessante, mas como eu fiquei órfã de pai aos 3 anos de idade, a gente acabou tendo um distanciamento muito mais em função da geografia, né? Ele estava em estado diferente, e aí, na época, né, mais de 40 anos atrás, não tinha toda a facilidade da comunicação, do contato. Então, eu não presenciei o empreendedorismo dele, mas eu herdei, né? Tá no DNA. Tá no Tá no DNA. sangue. E o meu primeiro contato com o empreendedorismo foi com um primo meu, que abriu as portas. Ele
também é primo do meu pai, na verdade, como minha mãe, assim, é o meu maior exemplo de resiliência, generosidade e amor. A família do meu pai sempre a acolheu, né? Então, sempre procurou estar próximo da gente de alguma forma. Que gracinha. E aí, eles acompanhando o meu crescimento, ele falou, puxa, essa menina, não sei, queria que ela trabalhasse comigo. E ele já tinha um escritório em Santo André, na Sandor Flacker, de documentação imobiliária. Ele era bancário, e aí ele tinha... Na época não tinha regulamentação nenhuma, não existia, né? Foi o nicho que ele viu, e aí ele foi tentando sanar essa dor do público ali, das pessoas que buscavam financiamento no banco que ele trabalhava. Entendi. E aí ele me convidou, eu fui prontamente, né? E quando ele me convidou, que ele explicou o que ele fazia, eu me interessei muito. E aí eu falei assim, nossa, que bacana. Ele falou, mas eu não posso te contratar agora. Eu falei, não, tudo bem. Aí passaram-se algumas semanas, eu falei, quer saber? Vou ligar pro Francisco. Aí liguei para ele e falei, oi, Francisco, oi, tudo bem, prima, tudo. Então, você já tem a vaga? Não, eu estou estruturando ainda, vim do Espírito Santo, o escritório ainda pequeno, né? Eu falei, olha, por que você não quer já me inserir na equipe? Por questões financeiras, estou fazendo planejamento, né? Então, eu prevejo que daqui 4 meses vai ter esse avanço de contratação. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, eu vou para trabalhar com você e você não precisa me pagar nada. Só para aprender, né? Porque daí eu vou aprendendo. Quando o seu planejamento estiver alinhado com a sua condição financeira, eu já vou estar inserida no processo. Acho que eu vou ser mais útil. Aí. Eu queria muito aprender, né? Tinha ficado muito interessada. E aí ele falou, nossa, mas tem certeza? Eu, absoluta. Mas quando você quer começar? Eu falei, amanhã. Tem como ir agora? Quase isso. Aí ele falou, mas eu realmente não tenho condição de estar pagando o salário nesse momento. Eu falei, fica tranquila, não se preocupa com isso. E você tinha quantos anos? Eu tinha 18 para 19 anos. Novinho. Bom que você já tinha essa visão, né? E aí eu fui, lá que tudo começou. Fiquei uns bons anos com ele, aprendi muita coisa, somos muito depois de 4 amigos. meses ele começou a te pagar? Começou. E aí eu me senti rica. Trabalhando sem receber, imagina recebendo. E foi tão bacana, porque aí entendendo um pouco de como era atuar atendendo o cliente ali no corpo a corpo, e ouvindo as pessoas, assim, trazendo as demandas, moradia de aluguel, o sonho da casa própria, aquilo foi me tocando muito cada vez mais. E o período que eu estive no escritório foi transformador, assim. Com certeza. A minha vida foi transformada completamente. Quando a gente quer também, né? Quando você vai com a cabeça de, não, eu vou aprender isso aqui, eu vou fazer isso aqui valer a pena. Isso é tão legal, porque hoje a gente vê muitas, tem até alguns memes, né, no Instagram da geração Z, né? Que leva os pais para fazer entrevista junto, que fala assim... Eu tenho uma experiência como essa, viu? Tem, eu quero saber. Não, é muito engraçado, assim, não, se meu chefe for mandar em mim, eu não vou trabalhar nessa empresa, não. Aí, tipo, não tem, sei lá, um videogame, não, eu vou embora que não tem videogame aqui para jogar. Enfim, então tem vários memes, assim, e aí quando a gente pega pessoas, né, de uma geração... na minha visão... É aquele ditado que tempos fáceis fazem homens fracos. E no nosso caso, como eram tempos difíceis, né? Você acabou fazendo homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos vão fazer tempos difíceis de novo. Então, vai ser um ciclo. Mas conta qual que é a sua experiência com essa geração. Depois de ter passado aí por uma caminhada longa, né, entre o escritório do meu primo, e implantar um departamento na imobiliária de um grande amigo nosso, que era cliente do escritório, né, precisava de uma pessoa de confiança. Eu fiquei 1 ano com ele, implantei lá a carteira de locação, ali no bairro Jardim Santo André. Eu, comprando o meu segundo imóvel, me deparei com um construtor que era o dono do imóvel que eu estava comprando, e como o processo foi célere, ele se encantou
E aí acabou me trazendo insight para abrir meu próprio negócio em função disso. Mas essa experiência foi depois que eu deixei de ser empreendedora da minha empresa e passei a ser empreendedora numa incorporadora. Tá. E aí... Que é o que você tem hoje, né? Que é o que você faz hoje. Exatamente. E aí, contratada para implantar alguns departamentos nessa incorporadora. Em algum momento, eu já estava como executiva da área comercial de relacionamento com clientes e eu estava contratando, né? Precisava aumentar a equipe. E aí, eu peguei o menor aprendiz, é um querido, assim, uma fofura. Só que na entrevista ele foi com a mãe dele. E no primeiro momento, assim, eu falei, puxa. Não, mas até você entrar, talvez você tenha achado, não, só veio junto, né? Mas sei não. Lá. Entrou. Ela entrou para falar com ele, junto com ele na entrevista. Gente, entrou. É real isso. É real, isso acontece. Quem tem ponto de contato comigo, já foi liderado por mim, sabe que eu tenho uma liderança muito humanizada. Né? Tanto que o meu sócio, que na época era o meu líder, né? E continua sendo meu mentor, o Tobias Bremer, ele falava, Dona Elaine, quem tem filho grande é elefante. Porque eu sempre tinha esse coração assim maternal, sabe? Mas eu acho que isso é muito da mulher também, né? Em geral, assim, né? A gente tem essa coisa do cuidar, né? Essa sensibilidade. É involuntário, gente, né? E aí, em algum momento, a gente deixa isso um pouquinho mais apagadinho, porque tem que lidar com muitos números, com muitos processos, né? Sim. Com realmente, assim, dados muito importantes da vida do empresário, do empreendedor. Sim. Gestão é tudo, né? Sim. Tá de olho em KPI, tá de olho em planejamento, nos próximos passos, né? Se antecipar também, porque como se não bastasse toda essa estrutura robusta que a gente tem de lidar diariamente, os fatores externos, né? Mercadológicos, né? Trump falando a torta direita, né? Mercado subindo, descendo. Então, assim, a gente é forjado em alguns momentos a trafegar por essas nuances, né? Mas o meu forte é sempre uma liderança humanizada. Isso é o meu DNA. Por mais que eu muitas vezes esteja naquele momento mais lógico, né, que isso exige em função do cargo, né, ou do momento, aquele coraçãozinho, aquela chama, ela tá ali. Porque é a sua essência, né? É a minha essência. Então, eu a recepcionei com muito carinho, eu me coloquei no lugar dela, eu vi ali uma mãe preocupada em cuidadosa, né? Eu deixei de lado essa visão e acolhi. Foi muito interessante, mas é real. Mas aí você contratou ele? Eu contratei porque eu achei ele um menino extraordinário. Eu identifiquei nele um menino corajoso. E foi bom depois? Foi bom. Deu certo. Deu certo o tempo que durou, né? Depois ele tinha um apoio emocional muito grande no coordenador dele, do departamento, que era uma pessoa incrível, que é um grande amigo meu. E quando esse coordenador, ele quis novos caminhos, ele era psicólogo, mas ele estava atuando basicamente em uma área que não tinha nada a ver com a formação dele, e a chama dele estava cada vez mais buscando por ele, né? O propósito de vida. E aí, quando ele decidiu tomar frente disso, o Alisson ficou meio que... Ai, não pode falar o nome. Não, tá bom. Tudo bem. Aí, esse meu queridíssimo menor aprendiz, ele falou, eu tô meio que... Eu tenho muito vínculo com ele, com o Solzinho, que era o apelido desse coordenador. Eu falei, deixei ele à vontade e tudo mais. Mas é um menino que o tempo que ele ficou com a gente foi muito bom. Não, assim, não dá para também julgar só por uma atitude, né? Sim. Obviamente, eu tô até lembrando que a Sabrina, que teve muito com a gente, quando eu fui fazer entrevista com ela, a mãe dela a levou. Mas não entrou. Mas a entrada filho, fala assim, nossa. E ela tinha 17 anos, então... acho que tem isso também, né? Muito jovem, né? É o primeiro emprego.
Até essa questão da mãe de querer proteger mesmo, né? Às vezes ele devia estar nervoso, então eu vou junto para entender o que é, né? Enfim, a gente busca entender também, né? Mas não deixa de ser um fato curioso. Curioso, no mínimo curioso. No mínimo curioso. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, assim, tinha uma gráfica do lado da casa da minha mãe, a gráfica da Dona Maria. Eu amava a Dona Maria, ela era vizinha da minha mãe. E com 14 anos eu estava passando pela Bomboniere e ela estava atravessando assim a rua, passando por mim. Aí eu falei, Dona Maria, por que você não me leva para trabalhar na sua gráfica? Ela falou, mas você é muito nova. Eu falei, mas que nada, eu posso ajudar lá. Então, eu sempre tive essa... Você sempre gostou, né? né? E aí, quando eu me deparei com essa situação, eu fiquei inicialmente, assim, achando engraçado, né? Mas prontamente eu me despi de qualquer preconceito. Sim. Isso foi uma coisa que foi natural, não forcei, não pensei, vou me despir de preconceito. Foi muito natural, eu olhei e vi mesmo uma mãe ali, e aí eu acabei tendo uma empatia e foi fluido, assim. Que legal. Mas foi uma experiência interessante. Elaine, falando ainda um pouco sobre essa questão da sua essência, né? Você é uma pessoa muito tranquila, né? Você tem uma fala muito doce, mas você está inserida num mercado da construção civil, né? Assim como nós, que é um mercado muito bruto, assim, né? Um mercado mais que foi, a gente até fala, né, que foi desbravado primeiro por homens. Então, tem muito homem mesmo no mercado, é um mercado mais masculino. Como que você faz? Eu lembro que numa conversa, nossa, você falou que algumas pessoas acham que você é brava, né? Eu falei assim, gente, como que alguém pode achar ela brava? Mas eu imagino que também seja uma forma de você lidar, né, com esse ambiente. Como que você coloca, eu não diria nem uma armadura, né? Porque eu não sei se é o caso, mas como é que você se coloca diante de um ambiente que é mais masculino e mais bruto? Sendo muito pontual. Porque para eu dosar esse meu viés mais emocional, de conexão, eu desenvolvi uma estratégia, que foi ser o mais pontual possível e mais objetiva possível em reuniões onde a gente tinha que lidar com muitos homens na mesa, né? Eu já participei de reunião com 12 homens na mesa e eu a única mulher. E nesse momento é crucial que você tenha alinhado ao seu DNA, sua filosofia de vida, a estratégia de ser objetiva, para você se conectar também com a forma que o outro vai entender, né? Então, eu busquei isso. E aí, as pessoas lidando comigo no dia a dia e vendo que, de fato, eu sou uma pessoa calma. Às vezes, misturar um pouco isso e o momento que a pessoa me achava um pouco mais brava, como eu disse, era porque tinha essa nuance da pontualidade, né? De ali, o empreendedor ele tem esse espírito criativo e rápido, ele age rápido. Sim. Então, diante de uma circunstância que me exigia tomar uma ação, involuntariamente já vinha a ação, né? É involuntário, eu entendo isso. Então, às vezes, as pessoas, né, que, puxa, ela é tão humana, ela é tão didática, vai ali, né, conduz bacana com as pessoas, com o time, mas eu tinha esse, como tenho, né, esse viés de pontualidade, né? Isso aqui é assim, vamos assim, porque no final do dia, a gente tem, né, muitos opinadores, mas quem assume a responsabilidade daquela decisão e as consequências dela é você. Sim. É um desafio muito grande. Sim. Porque é o caminho que a gente fala solitário do empreendedor. Muito. E até decisões que você não tomou, você tem que se responsabilizar por elas, né? A solidão do empreendedorismo é essa. Exato. Porque você assume as suas escolhas e a de quem você escolheu para estar junto. Exato. Por isso que
no meu ponto de vista, escolher quem vai estar ao seu lado é fundamental. E foi por isso também que, em grande parte, nasceu o Mira Club, né? Que foi porque a gente se sentia muito sozinha nesse caminho, nessa jornada. E quando a gente encontrou ambientes que nos traziam, que a gente falava assim, não, peraí, a gente não tá ficando doida. Porque você começa a achar assim, então só eu aqui que tô doida aqui nesse mundo. Porque ninguém mais tem essas dores. Fica várias pessoas sem entender, de falar, ai, mas pra que você tá fazendo isso? Não, mas pra que mais uma empresa? Não, mas pra que isso aqui? A inquietude, né, Dé? E esse inconformismo, né? Que eu acho que é diferente de insatisfação. Ontem a gente até estava ouvindo sobre isso, assim, falando, nossa, mas imagina você viver a vida inteira insatisfeito. Realmente, você viver a vida inteira insatisfeito não é bom. Eu acho que a gente tem que ser grato, satisfeito, mas inconformado. Que é o que você está falando de essência. A minha essência também é essa. A minha essência é do inconformismo. A minha essência eu acho que para ser crescer. empreendedor você tem que ser inconformado, né? Concordo. Porque eu acho. É daí que vem a vontade de empreender, porque o empreender é você transformar, né? Então, se você não tá, se você não tá conformado, você vai fazer alguma coisa e é isso que o empreendedor faz para mudar aquele cenário, né? Então, eu acho que não existe nenhum empreendedor que não seja, de certa forma, e em certo grau, inconformado. Eu também acho que não. Eu concordo. O inconformismo, ele tá dentro do coração do empreendedor. Porque a gente sempre busca melhores práticas, a gente sempre vê o mercado dinâmico, então sempre vai gerar ali uma deficiência, seja no atendimento, né, na prestação de serviço, no produto. Sim, e aí você vai refinando ali os processos. Por conta do inconformismo. De, olha, mas isso aqui nunca tá bom o suficiente, né? Isso aqui sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. E a gente tem uma vastidão de meios para melhorar. Sim. E aí isso impulsiona mesmo o inconformismo, né? Sim. E qual que você acredita, Lê, que seria o primeiro passo para... Porque, beleza, estou inconformado e quero empreender e tudo. E qual que é o primeiro passo que você daria de dica, né, para as pessoas que querem se inspirar, que querem começar a empreender? O que você acha que é a primeira coisa, assim, que clareza tem que fazer? de propósito. Boa. Primeiro ponto. Também. Quando eu comecei, eu tinha clareza exata daquilo que eu podia fazer e oferecer. Óbvio que vai sendo refinado. Sim. Esse é o caminho. Mas você ter essa clareza já te coloca no jogo. Exato. Então, você tem essa clareza viria com uma visão, por exemplo? Talvez uma visão, uma inspiração, mas muito daquilo que você já tem como dom, aquilo que você já sabe fazer. Interno. Exatamente. Boa. Isso vai te O promover famoso a ter a coragem e a ação. Entende? Sim, porque aí, talvez a partir do autoconhecimento, você consegue ver, né, o que você é bom e as suas experiências também, aquilo que você faz, né? E que você sabe que repetidas vezes feita, ela foi tomando forma e você sendo lapidada, tem ali, né? condição de oferecer aquilo. Um padrão ali, né, que Exatamente. você identificou. E aí você cria dali algo no qual você pode rentabilizar. Exato, e o criar dali algo que você pode rentabilizar, que a gente sempre fala, o dinheiro tá no problema que você resolve. Exatamente. Ele não tá... Não adianta você achar uma... Nossa, eu tenho um produto lindo aqui, tá bom. Qual o problema que você resolve? Se ele não resolver problema de nada, nem de ninguém... Que as pessoas te pagam para resolver o problema. Já nasceu morto, exato. Elaine, o que você teve que desenvolver? Porque você falou sobre refinar, né? O principal, na sua opinião, é a clareza de propósito, coragem, ação. E o que você teve que desenvolver nessa sua caminhada como empreendedora para conseguir dar conta de todos os desafios, né, que a gente vive? Resiliência. E aí foi, em alguns momentos, assim, crucial que eu colocasse a bola no chão e
tivesse a consciência clara de onde eu estava, porque aconteceram coisas muito rápidas, como eu disse. Eu comecei da sala da minha casa, e em 3 meses eu estava com meu escritório, em 5 meses eu acredito que eu já estava com 3, 4 pessoas contratadas na equipe, mais a minha sócia. No período de 1 ano eu escalei o negócio, abri um segundo escritório, e depois de 2 anos abri uma outra empresa. E aí eu tive nesse processo, no corpo a corpo, fazendo, atendendo. Eu era boa em lidar com as pessoas, porque eu tinha tanta clareza daquele conhecimento que eu tinha, e aí eu fui clarificando exatamente o que eu fazia. Não era só solucionar as burocracias. Era atender as vidas. Sim. Entendeu? Solucionar. Resolver o problema daquela família. Lidar com isso, com esses sonhos, né? Sim. Isso foi. E aí, autoajuda, buscar muito, me inspirar em outras pessoas, me colocar em ambientes inspiradores, de pessoas que tinham histórias em nichos diferentes, mas histórias de coragem, de ação, espiritualidade em dia. Eu não sou religiosa, mas é algo que eu alimento diariamente em mim. Sim. A minha fé, a minha espiritualidade, né? Leitura da palavra. Eu acho que a Bíblia é um livro super completo. Super. Exato. Tá tudo lá, Tá tudo lá. É uma bússola para mim. Sempre foi. E foi assim que eu fui desenvolvendo processos. Tanto que quando eu migrei, que eu coloquei bola no chão, comecei a entender mesmo qual era o jogo, já tendo buscado autoajuda, livros, enfim, tudo que eu podia para agregar. Um pouco também da neurociência, né? Aí foi tudo. Pedro Calabres, Brené Brown, Tony Robbins, aí Não, foi... E quando fala de autoajuda, acabou banalizando esse termo, mas, gente, o que é melhor, o que pode ser melhor do que você próprio se ajudar, né? O que pode ser melhor do que um autoconhecimento? Porque é muito sobre isso, assim, a gente estava falando, a gente sempre fala aqui no Mira Nelas sobre isso. As mulheres que elas acabam tendo sucesso no empreendedorismo são mulheres muito conscientes de si mesmas, porque elas decidiram entender o que elas tinham dentro, elas decidiram se conhecer em primeiro lugar, cuidar de você em primeiro lugar, para depois conseguir cuidar do outro. Então, isso que você está falando faz assim, muito sentido para o que eu também acredito e para o que a gente vê aqui, das mulheres que vêm. E essa questão da autoajuda que eu estou falando, né, que virou um termo banalizado, não faz muito sentido. Tem tantas camadas nesse tema. Sim. Tem tantas camadas. E quando você fala de autoajuda, você está falando disso tudo, né? De neurociência, de, sei lá, de terapia, de... ampliar repertório. Ampliar né? repertório. Porque o outro, sem perceber, quando ele vê em você força, vê em você solução, porque você é o empreendedor daquele negócio, se você não tomar cuidado, ele te leva. Ele te consome. E tem uma outra coisa também que eu acredito muito, que você se conhecendo, você consegue entender melhor o outro também. Com certeza. Com certeza. Então, e como o negócio é sobre pessoas, né? Para pessoas. Exato, pessoas. Exatamente. Feito por pessoas. Se você não entende pessoas... Você não entende negócios. E aí você não consegue lidar, né? Você estava falando sobre essa sua... facilidade, né, de lidar com as pessoas e tudo mais, acredito que muito porque você buscou esse autoconhecimento, né? Porque aí a gente consegue entender, como eu falei, melhor o outro e entregar o seu melhor também pro outro, né? É um divisor de águas. Sim. Um divisor de águas. Porque espelhe muita coisa e muitas pessoas também. Porque você está num movimento muito profundo, né? E espelhe, mas também atrai, né? Muita coisa. Muito. É um divisor de águas, é um movimento tão impressionante. A questão é que quando você entra nesse processo, você quer espalhar isso para quem está perto. Exato. Você tem que ter um zelo para não ser demasiado, né? Sim. Eu mesmo queria, a qualquer custo,
trazer a minha sócia, que é minha irmã, que nós somos muitíssimo amigas, né? Inclusive, quando abri a Dantas, eu trouxe a minha irmã como sócia, depois eu contratei mais 2 irmãs e uma sobrinha para trabalhar comigo. Eu tive muita sorte. Porque pessoas que vestiram a camisa e me deu muito apoio para que eu pudesse, né, também desbravar o mercado. Que legal. Muito legal. Mulheres fortes, assim, mulheres comprometidas. Que lindo. Então, o meu sucesso eu devo a elas, que participaram muito da minha trajetória, mas eu sempre fui inquieta, né, inconformada, e aí sempre buscando, quando eu me deparei com, peraí, além de toda a estratégia, o autoconhecimento ele é fundamental, peraí. E aí eu fui querendo também partilhar isso, né? Compartilhar. E até dá um choque, porque as pessoas ficam assim, né? Às vezes ela não está naquele movimento, mas aquilo fica como uma semente lançada em boa terra. Com certeza. Não volta vazia. É verdade. Às vezes ela pode não entender naquele momento, mas ele vai florescer. Vai. Porque as pílulas do autoconhecimento, quando faz tão bem que você chega ao ponto de compartilhar, assim, ela tem um poder transformador, de cura. De cura. E acho que a resiliência vem muito daí também, né? Porque você passa a ter mais estabilidade emocional também para lidar com as coisas e entender que tudo passa, né? Que vai passar. Você estava falando sobre a importância da resiliência que você precisou desenvolver. E assim, como empreendedora, a gente sabe que todo dia tem um problema, uma coisa para resolver, tem dias caóticos e a gente sempre pergunta, né? Teve algum momento que você pensou em desistir? Eu não quero mais esse negócio de empreender, de ter meu próprio negócio, agora eu vou, sei lá, vou trabalhar para alguém. Já chegou nesse momento? Eu acabei fazendo. Eu não só tive vontade, como fiz. Quando eu coloquei a bola no chão, que eu vi exatamente o estado que eu estava, emocional e tudo mais, a minha empresa estava indo bem, estava super legal. Eu pensei, puxa, cadê a robustez corporativista que eu não tenho? E o acesso a ferramentas maiores, melhores de gestão, né? Porque eu não tinha tido a experiência do corporativo. Sim. Então, aí eu falei, não. Aí foi bem no momento que eu estava prestando serviço para a incorporadora, que depois tive a trajetória lá como executiva e acabei me tornando sócia. O fundador da incorporadora é um alemão, extremamente sistemático, né? Veio do mercado financeiro internacional, então as caixinhas deles eram caixinhas muito pragmáticas e coerentes, com uma empreendedora cheia de criatividade, cheia de... Brasileira. Muito brasileira. E foi uma composição fantástica, que dá certo até hoje. Que demais. E aí, quando eu não pensei em desistir, eu pensei em transformar. Entendeu? Sim, tá. Aí eu transformei esse negócio e levei para dentro do negócio dele. Que foi uma das condições assim que eu estabeleci para que eu fosse para a empresa, que eu fui convidada. Né? Eu não fiz uma entrevista, apresentei currículo, foi ao contrário. Ele me apresentou o portfólio, me apresentou o que ele pretendia para a empresa ao longo dos anos. E quando eu identifiquei similaridade com o meu propósito, eu, depois de longos meses de negociação, porque abrir mão de um filho que você se dedicou há tantos anos também não é fácil. E aí eu transformei aquilo que eu tinha construído, levei parte da minha equipe. A minha outra irmã, ela ficou até para dar apoio a esses clientes que confiavam na gente. Até hoje ela está. Ah, é? Até hoje ela está dando esse apoio lá na região. Mas a irmã que começou com você? Que começou comigo. Mas ela ainda trabalha lá na empresa? Ela trabalha, ela toca a empresa. Eu não sou sócia da empresa, eu dei Você a deu empresa para ela. Fiquei no apoio por pelo menos 2 anos. A gente está falando de, sei lá, 18 anos atrás, quando eu tô na incorporação há 12 anos.
É muito tempo. É muito tempo. E aí eu fiquei nesse apoio, fiz a transição, trouxe comigo a minha sócia e a minha outra irmã, que eu formei dela uma especialista em análise de crédito. E aí a outra irmã que tinha vindo somar para fazer o comercial da empresa, ficou tocando a operação, dando apoio para esses clientes e está até hoje. Super bem. Assim. Ela gosta? Adora, ela ama. Ah, que bom. Ela lida bem com pessoas, é legal. Uma coisa que você estava falando aí, Lê, você falou sobre ambiente. E isso, para mim, também foi um divisor de águas. Eu acho que, talvez, né, um ponto de inflexão que eu coloco na minha vida foi mesmo esse de quando eu comecei a buscar o autoconhecimento. E depois foi quando eu me coloquei em outros ambientes. E você fez isso de forma intencional? Ou foi? Intencional, total. Porque a demanda estava me consumindo. Eu sabia que eu precisava sair dali. Eu tive essa consciência, né? Muito elevada, assim, por aquilo que eu busco de direcionamento por parte de Deus. Né? Então, para mim foi claro que eu precisava de ambientes que me trouxessem outros insights, né? E aí foi isso que eu busquei, conscientemente. E aí você foi trocando de ambientes, mudando de ambientes, aumentando seu repertório, aumentando meu repertório, lendo muito mais, né? Porque tem isso também, o ambiente que não é só o físico ali, né? O que você consome, né? Me propondo a fazer cursos, palestras, né? E aí eu fui me conectando de novo e sendo mais alimentada, né? Eu consumi muito material do Thiago Brunet, por exemplo, nesse período. Muito bom. Ele é nosso sócio no MLS. Ele tá lá no MLS. Assim, a clareza com que ele transmite o conhecimento dele é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu gosto dele também. Muito bom. A suavidade, a autoridade com que ele fala, sem deixar de ser humilde. É verdade. Que isso, para mim, tá completamente em linha com a pessoa que eu sempre busquei ser. A resiliência, Dani, a minha mãe, ela sempre foi, por tudo que ela passou na vida, assim, eu tenho, assim, uma admiração tão grande pela minha mãe, na simplicidade dela, sabe? São quantos filhos? Nós somos em 4 meninas. E ela ficou viúva jovem, né? Ficou super jovem. Eu era caçula, né? Ela casou de novo com meu padrasto, que foi, nossa, um pai pra gente, maravilhoso. Uma pessoa incrível, muito idôneo, respeitador, protetor. Então, tive a sorte de ter essa figura masculina perto também, depois de alguns anos que a gente superou, de certa forma, a perda do meu pai, né? Minha mãe é resiliência em pessoa. E eu me questionava muito o porquê ela era essa pessoa compassiva. Olha, de 100% das coisas que você expunha para minha mãe, 101% ela via um lado bom. Isso me irritava. Porque eu queria mais. Ela protegia a esperança, né? Sempre. É a pessoa que protege a esperança. Essas pessoas são ótimas. E assim, as coisas acontecendo e ela numa resiliência... que eu falava, gente, não é possível. Isso na minha adolescência mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. E aí porque o negócio do... todo excesso, né? Em alguma certa medida, também gera esse desconforto, né? Era uma coisa assim, fora... até hoje. Porque às vezes você precisa, até por essa questão do inconformismo, né? Que em algumas pessoas é natural, e possivelmente por isso que te incomodava, né? Às vezes é necessário você enxergar também o que não tá bom. Né? Importantíssimo. É o que vai fazer você mudar também. Exato. A direção. Mas eu gosto de enxergar sempre o lado bom das coisas. Eu nunca ouvi a minha mãe mas falar aí tem que lembrar do Ariano Suassuna, Suassuna, né? Do que ele falava, Ariano. né? Ele falava que... você tem que ser... Não, que o... Como é que é? Que o otimista é um bobo e o pessimista é um chato. Que bom mesmo é você ser um realista esperançoso. É incrível. Então, mas eu gosto dessa pessoa esperançosa. Mas aí tirou o realista. Porque não tem nada que é só bom. Né? Não tem nada que é só bom, mas tudo tem o lado bom. É tudo dual. Tudo tem o lado bom, mas quando você enxerga só o lado bom de tudo, também às vezes você não muda, entendeu? Você não...
Mas a minha mãe, embora ela fosse realista, ela lidava com aquela realidade dela, extraindo o melhor daquilo. Sim. Entende? Sim. E eu, às vezes, olhava e falava, meu Deus, sabe? E eu fui uma adolescente, assim, questionadora, né? E de ir fazer... Teve uma época que eu estava na igreja e eu era líder de grupo de jovens. E aí, eu precisava arrecadar uma grana para a gente fazer um evento. Nós íamos fazer um acampamento na Estância da Árvore da Vida em Sumaré. E os jovens, que eram os meus liderados, eles não tinham recursos, porque a gente estava numa região bastante carente ali, fazendo um trabalho. E aí, eu também não tinha dinheiro para pagar para esses jovens, mas eu tinha determinado que eles iriam. Você decidiu. É assim, o empreendedor é assim, ele decide. Aí, o que eu fiz? A minha madrinha de batismo, ela era uma boleira, uma doceira de mão cheia. Ai. Aí eu peguei com ela como fazer ovos de Páscoa. E achei que ia vender pouquinho, mas que ia ser o suficiente para conseguir esse recurso para pagar para o pessoal ir, para mim própria também, né? Menina, acontece que eu fui aceitando pedidos. E quando eu fui ver, eu estava com 400 pedidos de ovos de Páscoa. Mas eu não dava conta. E aí minha mãe falou assim, olha, se você se comprometeu, você vai ter que entregar, porque o correto era você ter colocado um limite. Né? Exato. Ai, mas eu não vou dar conta. Não, se você se comprometeu agora, não tem outra opção. Você vai ter que fazer de madrugada. Então, eu fiquei por vários dias fazendo ovo de Páscoa até de madrugada, estudando. Ela me ajudava, entendeu? Só que nessa resiliência toda dela. Tipo, tá tudo bem, você só vai ter que fazer de madrugada. Então, a resiliência eu desenvolvi, mas eu também já tinha muito dentro de casa. Ela aflorou. E é uma forma de você enxergar a solução para as coisas também, né? Sim. Porque a resiliência sem a solução... também ela não serve para muita coisa, né? Você precisa enxergar a solução para sair dali. Então, isso que você está falando é justamente isso. Sua mãe, ela tinha essa resiliência que solucionava né, os problemas. E a resiliência, ela te tira um pouco da vaidade, do ego, da arrogância. Sim. Sabe? Porque você está ali naquele movimento de aceitação, muitas vezes. Sim. Então, muitas vezes, a solução vem pela aceitação. Exato. Sim. E isso só a resiliência te traz. É verdade. É isso mesmo. Muito que lindo. Bom. Aí, ó. Você nunca imaginou que o problema do ovo de Páscoa ia te trazer, né? Um ensinamento. Mas foi forte. Eu levo, olha para toda a vida esse ensinamento. Dona Maria. Ó, a gente já passou do nosso tempo aqui, mas quando a conversa é boa, passa rápido. Ai, tá com vocês é sempre tão gostoso. Muito bom mesmo. É muito tá agradável. com você também é uma delícia. É muito bom. Nosso jazz tá faltando. Precisamos. Precisamos tomar um vinho, um jazz. Mas para rápido, assim, que senão a gente fica protelando. A gente já vê quando acabar aqui a próxima data da Dani. E aí a gente combina, vai ser uma delícia estar com você de novo. Lê, pra gente finalizar, a gente sempre pede uma dica de um livro e de uma música para que você deixe para os nossos ouvintes. Olha, tem alguns livros, assim, fizeram parte da minha história e mudaram meu mindset totalmente. Poderia falar Napoleão Hill, né? Mais Esperto que o Diabo, que é um clássico, que é incrível, que fez muita diferença realmente para mim. Mas hoje eu vou dar a dica do livro Em Busca de Sentido. Esse livro, ele foi tão profundo para mim, aquela leitura. É mesmo do Uma Vida com Propósito? Do psiquiatra... Não é não. Não, né? Frankl. A gente vai pôr aqui. A gente sempre põe. Vitor Frankl, né? Obrigada. É do Vitor Frankl. Desculpa ter esquecido, porque... Mas, assim, eu amo essa leitura. Em Busca de Sentido. Mais de uma vez. Eu quero ler. É forte e me trouxe vários insights, assim, de onde a gente pode tirar
tanta força no meio do caos absoluto. Boa. Muito bom. É uma música, atualmente, a música é maravilhosa, né, gente? Transforma o nosso dia, dá ânimo, nos coloca muda a em nossa reflexão. vibração. Música é importante. Atualmente, assim, nos últimos tempos, eu tenho me apegado e gostado bastante da música do Lenine, Simples Assim, que é a fase que eu tô. Que linda, essa música é linda. É linda. Maravilhoso. Então, simplificar é estar pertinho de Deus. É verdade. Né? Que a gente traz tanta coisa, tanta complexidade. Gente quer complicar tudo, né? Mas a gente que complica. E não é que é fácil ser simples. Não. Né? Ao contrário, ali tá uma... E são as pessoas mais inteligentes que transformam as coisas complexas em simples, né? Sim. Existe uma sabedoria na simplicidade, né? Muito grande. Que às vezes a gente deixa passar, né? Lê, foi um prazer te ter aqui no Mira Club. Olha o ato falho. Teremos você no Mira Club também, mas foi um prazer te ter no Mira Nelas hoje. Muito obrigada. Foi muito inspirador a nossa conversa, o nosso papo. Eu amo esses papos profundos. Assim, eu também amo. Uma delícia mesmo estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por disponibilizar o seu recurso mais precioso, que é o tempo. Eu que agradeço, meninas. Uma honra estar aqui com vocês. Né? Em um outro momento, a gente pode falar um pouco mais de estratégia, de fato, números, soluções. Ai, mas eu amei o nosso papo. Meninas, muito obrigada. Um grande beijo para vocês. E estamos aí. Estamos juntas. Encaminha aqui embaixo, curte e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.